Olá, bem-vindos ao 2V Podcast. Esse é um oferecimento da Saúde 4.0, conhecimento colaborativo. Aqui eles têm treinamentos, consultorias e serviços em saúde. Obrigada pelo apoio. E hoje a gente está com a deusa da PED, da RESP, da educação, do vôlei. Evelyn, que prazer você estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma honra, né, poder falar um pouquinho com você. É sempre um prazer. Prazer é todo meu. Vamos para a primeira pergunta? Bora. Mais fácil, defender, sacar ou atacar? Mais fácil? Sacar. 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 E com a vida, é mais fácil ser jogadora de vôlei ou fisioterapeuta? Mais difícil ser fisioterapeuta. Que bom. Mais difícil ser fisioterapeuta, é. Quando você decidiu que você seria uma? Quando eu era jogadora de vôlei. É verdade! Nos anos 90, né, quando eu era minha adolescente, porque, na verdade, eu comecei a jogar vôlei com 10 anos de idade, né? Mas eu, desde os 10 anos de idade, participei de Federação Paulista, fui atleta amadora até os 19 anos, quando eu escolhi ser fisioterapeuta. Mas de tanta fisioterapia que eu fiz para tratar partes da parte ortopédica, né, que eu resolvi fazer fisioterapia. E achava que ia fazer esporte, hein? Mudou muito. Olha só, mas você continua ainda sendo esportista? Sim, mas achei que eu fosse trabalhar com isso, né? Ah, entendi. Sendo fisioterapeuta do esporte. Do esporte. Achei que eu fosse para esse segmento e aí a vida levou para outra coisa completamente diferente. Você tem altura, tem um bom saque, pelo jeito, né, que você falou que é mais fácil sacar. E quando você se torna fisioterapeuta, você teve que parar de jogar? Precisei. Porque, assim, no ritmo que eu praticava o esporte, não era treinamento 4 horas por dia, né? Então, eu percebi que naquele momento, querendo ou não, eu sou bem alta, né? Mas eu fiquei bem baixa para jogar vôlei. Entendi. As minhas têm, sei lá... 1,96, eu fiquei baixa. E também a razão suplantou a emoção, porque foi uma decisão difícil para mim, né? Na época, eu sempre gostei muito de vôlei. E eu falei, bom, eu cheguei aos 19 anos, eu não peguei nenhuma seleção sub-20, eu não tinha pegado nenhuma seleção paulista. Eu falei, tem que ser realista, não é esse o meu caminho, eu vou ter que traçar outro. Então, a razão foi maior. E aí, 2 anos atrás, eu voltei pro vôlei, agora como master. Que delícia, eu vejo você Primeiro que, assim, o vôlei também fez parte da minha vida, né? Então, foi a única coisa que eu já joguei. Era péssima, quero deixar bem claro. Mas péssima de dar dó, né? Só que eu era muito esforçada. Eu sempre falo, eu era muito esforçada. Então, eu acho que o técnico via o esforço, né? E falava assim, vamos deixar ela jogar. Eu tinha altura, né? Então, eu era a mais alta, né? Eu tenho 1,70, então você tem 1,80. Mas, assim, eu era muito esforçada. E uma das coisas que eu via do esporte coletivo, né? Era o entendimento, ainda mais no vôlei. Se você não tiver... E depois na fisioterapia em emergência, é uma orquestra, né? É uma parceria. Não é uma pessoa que ganha a partida, é o time. Então, isso, na verdade, acho que colaborou muito para a minha formação emocional posterior. Eu acho que ter convivido com esse clima, porque eu cheguei a morar em outra cidade, eu tinha patrocinador, ganhava. Então, assim, foi um nível bem interessante que eu cheguei a jogar, assim. Disputei jogos regionais, jogos abertos do estado, era muito legal. E eu acho que toda a formação de trabalho em equipe, de colaboração, acho que muito veio desse momento da minha vida, né? Dessa construção bem na adolescência. Eu acho que isso facilitou muito o restante, assim. Foi uma base muito boa. E te preparou para fisioterapia, né? Sim, que legal. Para fisioterapia e para a vida, né? Como um todo, porque a gente não faz nada sozinho. Jamais. Não faz, nem nunca vai fazer, entendeu? E a Evelyn Formação... quando a gente vai olhar todo o seu extenso currículo, quando você começa a olhar, percebe-se que a respiratória já era clara para você, e a pediatria, como que isso foi andando? Eu acho que vai muito de encontro com a nossa geração, porque a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formado. Sim. E tal. No início dos anos 2000, né, assim, a pediatria, o lidar com a criança, o gostar de criança é o primeiro passo, mas não é suficiente, né, tem que deixar isso bem claro. Eu já tinha uma predileção pelo público infantil, pelas crianças, né? E muita facilidade de lidar com as crianças e tal.
Mas no início dos anos 2000, a especialidade ela não era separada. Então, assim, a maioria dos aperfeiçoamentos, não existia residência naquela época, ela era geral. Então, ela abraçava adulto e criança, né? E eu ouvia com muita frequência assim, se você fizer uma especialização só em pediatria, você vai ficar sem emprego. Isso era muito comum no começo dos anos 2000, essa fala, né? Mas nos últimos 20 anos, a gente observou uma mudança muito grande no amadurecimento científico da fisioterapia como um todo. A cardio-resp, principalmente, né, que a gente pode falar isso com mais propriedade, ela amadureceu muito. E essa diferença entre o público pediátrico e adulto, ele foi aumentando com o aparecimento de mais estudos. Então, a gente começou a observar que não é possível fazer as mesmas coisas, né, no público infantil e no público adulto. E aí a necessidade de uma formação específica, ela foi acontecendo ao longo dos anos. Então, 2012 que veio a necessidade, a obrigatoriedade da especialidade, que foi um ponto de inflexão importante ali, porque ali começou a falar, não, de fato você precisa ter um especialista, né? Então foram 12 anos de trabalho ali, né, na frente da cardio-resp, que eu trabalhava, né, até 2006 mais ou menos, adulto e criança, sempre preferindo a criança, mas não conseguia, de fato, ficar ali, né, junto com a pediatria. Isso foi de 2006 para frente. Então, com a necessidade da especialidade, hoje não, eu falo para os meus alunos totalmente ao contrário. Se você quer trabalhar com criança, você tem que entender de criança, então seja um especialista em pediatria, se você gosta e quer trabalhar com esse público. Tem uma fala, não fica brava, porque eu sei que eu tô te provocando. Criança é um adulto pequeno? Jamais. Não, isso eu coloco até na minha aula, eu ponho lá, e uma das características importantes da pediatria é que dentro dela a gente tem vários mundos diferentes, né? O adulto, ele já é um indivíduo formado com características muito semelhantes entre os indivíduos, né? Características semelhantes, mas na pediatria não. Eu tenho faixas, né? E se eu pegar a neonatologia, é um mundo à parte dentro da pediatria. Então, a neo é e aí se eu estiver falando de lactente é um outro grupo, se eu for falar de adolescente é outro grupo, então ali já tem muita diferença, né? E a grande dificuldade, acho que do público pediátrico é essa heterogeneidade mesmo. E quando você olha hoje para a sua formação, você tem uma formação acadêmica, a gente vai falar da parte da Evelyn empresária, a gente já falou da Evelyn esportista. Quando você olha a sua formação, o que foi importante que não é mais, né? Que hoje as pessoas podem tomar outra decisão e eu posso me preparar para esse momento agora atual? Eu acredito que, na verdade, eu acho que aconteceram dois movimentos separados, né? A gente veio ali de que para você trabalhar com criança ou trabalhar no ambiente hospitalar, você tinha que ser mais generalista, né? A gente veio desse ponto em que você teria que cobrir adulto e criança e teria que ter uma formação nos dois, porque senão você não teria mercado de trabalho, para uma situação que hoje é bem separado, né? Os públicos, né? A gente tem a geronto, até o idoso, né? Num nicho diferente, aí tem a criança e o adulto. Isso, eu percebi esse movimento, né, de você separar por ciclo de vida, mas hoje, por exemplo, aquela coisa de você falar assim, quem é neuro, quem é respiratório, isso já tá perdendo um pouco do sentido, porque não tem como você separar isso, porque eu acabo vendo na prática, lógico que você pode ter um campo de atuação mais específico, mas o entendimento daquele paciente de forma global, você tem que ter, né? Então, meio que separava, não gosto de neuro, então vou fazer respiratória, né? Não tem essa, não gosto de neuro, porque o meu paciente com distúrbio neurológico, ele tem problema respiratório, e vice-versa, eu fui fazer neuro porque eu não suporto, não tem como, você tá dentro de um paciente que tem múltiplas disfunções, que tem múltiplas condições, e você tem que atender esse paciente de forma global. Então, a gente vem de uma especialidade muito separada, motora, respiratória, para algo mais agrupado, mais global. Eu acho que
foram 2 movimentos diferentes. Perfeito, eu acredito completamente nisso e eu percebi que muitas pessoas perdiam pacientes, né, que eles atendem fazendo home care, porque eram neurológicos. Eu atendo só a parte neurológica, aí vem outro paciente para fazer respiratória e a mãe, ela tem urgência às vezes da respiratória, mas não pode abrir mão da neurológica e é você dicotomizar um paciente, né? Não dá. E hoje eu vejo um nicho específico, assim, que eu me dedico mais a estudar, a trabalhar, que são as crianças com disfunções neurológicas. Porque chegou um tempo em que nada era feito para melhorar a condição mesmo basal dessa criança. Entrou numa vibe de, na verdade, eu acho que era um olhar fragmentado, na verdade, né? Que ninguém faz isso de propósito, de jeito algum, mas tipo assim, de olhar para esse paciente, ele não tem muito o que fazer com ele e tratar esse paciente de forma aguda e não crônica como ele de fato é, né? Então, eu acho que esse olhar que veio no início dos anos 2000, a partir da classificação internacional de funcionalidade, do olhar da funcionalidade, isso vai mudar ainda muito a nossa atuação, né? E eu acho que o foco maior hoje, tanto para mim na assistência como na docência, é essa questão em relação à funcionalidade. E esses pacientes, eles ficaram num limbo, eu falo. Né? Você decidiu que ele não era funcional. Muitas... E colocou lá. E ele ficou, não, ele não é funcional. Para ele, basta eu eliminar essa consequência, hipersecreção. E não fazia nada efetivo para realmente reduzir aquela condição. Como eu posso fazer ele reduzir a quantidade de acúmulo de secreção, por exemplo? Um caráter preventivo, vamos dizer assim. Né? Exato. Então, assim, a gente acabou perdendo um pouco isso por essa fragmentação, e eu acho que a gente está voltando um pouco nessa questão, né? E uma coisa que eu bato bastante também, agudo e crônico, são condições diferentes, né? O paciente que tem uma condição basal, que exige manutenção ali constante, esse paciente, ele tem ele tem que ter um olhar diferente do profissional que está atendendo ele, do que aquele que é saudável e que teve algo pontual, agudo, que é completamente diferente. Perfeito. Quando você está falando das crianças com muito amor, né, como você sempre fala, e da fisioterapia, você é uma das pessoas que mais fala amorosamente da fisioterapia e colabora para isso, fica muito claro a Evelyn fisioterapeuta. E a Evelyn professora, quando é que ela chega? Eu acho que isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? A minha irmã chegou para mim, eu sempre me identifiquei com a área da saúde. A criança, ela mostra isso, né? Quando ela tem uma inclinação para uma certa coisa, né? Eu cuidava das minhas bonecas e tal. Ela falou assim, não, você não só cuidava das suas bonecas, você dava aula para suas bonecas. Olha. Você dava aula para suas bonecas. Eu não lembro disso. Ela falou, você colocava, ela é mais velha que eu, né? Ela falou assim, você colocava todas elas sentadas e dava aula para elas. Eu não lembro disso. Então, eu acho que a Evelyn professora, ela já sou eu mesmo. Acho que eu sou professora desde sempre. Se eu volto na minha época de colégio, eu dava aula para meus colegas. Na faculdade, eu pegava o que eu entendia e explicava para meus colegas. Então, essa questão de passar a informação, isso é muito meu desde sempre. Eu acho que a gente aprimora, a gente aprende técnicas, a gente recebe uma formação, mas eu acho que o ensinar já estava comigo desde a minha essência mesmo. Já estava ali incipiente, digamos assim. É muito natural em você. Muito natural. Muito natural. E você começa a trabalhar como professora logo depois de formada? Você se forma em 2000? Formei em 99. 99. Isso. E você sai como fisioterapeuta, mas e professora você começa a atuar quando? Logo, porque assim, na época eu fui fazer após o aprimoramento, né, profissional do INCOR, porque na época não tinha especialização, já era um caráter de hospital-escola. E no ano 2000 eu já comecei a trabalhar lá como concursada, então foi muito natural já assumir preceptoria de estágio e aulas, reuniões científicas, isso já era muito natural, né? Mas foi acho que em 2005 que o INCOR fazia aqueles simpósios enormes, que eu estreiei no simpósio, que eu lembro que foi assim, muito nervosismo, porque era aquele Rebouças gigantesco, e eu lá embaixo, porque ele tem aquela característica do palestrante ficar embaixo, eu falei, meu Deus, eu vou ser esmagada aqui, e que realmente
aflorou aquela vontade, né? Mas a assistência também sempre foi muito forte e sempre brigava aquela coisa, se eu escolher docência eu não vou mais atender, sabe aquela... Parece que você tinha que escolher, Parece que você tinha que escolher e, na verdade, eu acho que as coisas caminham muito juntas, né? Aquela coisa para mim, pelo menos, né, como professora, pesquisadora e fisioterapeuta, eu acho que as três coisas, elas são muito interligadas, né? Elas precisam ser interligadas, né? Você presta o melhor atendimento baseado na ciência, em contrapartida você sabe o que precisa ser respondido ali na ponta, porque você está ali na ponta, então você sabe o que você pode fazer para melhorar aquela assistência em termos de pesquisa, e você consegue ensinar melhor quando você vivencia. Com certeza. Então eu acho que essas três coisas, elas são muito importantes na formação do professor, do pesquisador e do fisioterapeuta. E eu acho que quando a gente olha para você, é isso que reflete, né? Todas essas potencialidades sendo muito incríveis e com muita delicadeza. Você tem muita delicadeza com os seus colegas, eu posso falar, com os seus alunos, né? Como eu te disse, você tem uma legião de fãs, né? E ser fã é aquele que olha, admira e quer ser. Você foi professor e foi natural. Comigo também foi a mesma coisa, foi natural. Natural, foi indo. Foi a única coisa que eu quis ser na vida, era professora, né? Então, você olha isso, vai sendo natural. E quando você olha para a carreira acadêmica hoje, invariavelmente, os seus alunos, eles olham para você e modelam você. Eu quero ser que nem a Evelyn, ser professora também, e ser professor, e estar inserido na carreira acadêmica. O que mudou? O que a gente pode falar para as pessoas que querem seguir a carreira acadêmica? O que eles têm que fazer, em primeiro lugar, mas em especial para você, o que mudou nesses anos? Mudou muita coisa, assim, não são flores, eu acredito que em qualquer área, né, não adianta você demonizar, porque essa área é muito difícil. Eu acredito que a primeira coisa é você estar trabalhando feliz. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente realmente gosta, porque senão você passa muito tempo se dedicando àquilo, a chance de você se frustrar, se você não tiver o prazer de estar fazendo aquilo, mesmo sabendo que você vai colher muito depois, perde o sentido, você se frustra e você vai adoecer, né? Então eu acredito que assim, a primeira coisa é estar muito confortável naquilo que você escolheu. E aí, eu acredito que 50% dos problemas são resolvidos. Tem muitas coisas que não dependem só da gente. Então assim, na verdade, para seguir a carreira acadêmica, a gente sabe o script que é feito pelas exigências mínimas para se chegar à docência, né? Que você tem que ter um mestrado, um doutorado, você tem que ter internacionalização, você tem que ter publicar, você tem que ter geração de conhecimento, né? Você tem que gerar produto, né? Dessa sua trajetória intelectual, você tem que gerar produtos que possam ser consumidos por quem está ali na assistência, na ponta. Então, existe um script que já é pré-determinado para quem quer seguir essa carreira, só que a dedicação, abrir mão de muitas coisas para estar ali, vai depender da sua prioridade, né? Eu tenho uma família que comprou essa briga comigo, porque assim, não foi uma decisão. Quando eu resolvi fazer mestrado, eu tinha uma filha de 1 ano. Então assim, eu já estava trabalhando há 12 anos na assistência. Ela foi um ponto de inflexão importante para mim, porque eu olhei para ela e falei, eu tenho que mudar isso, eu não quero dar plantão em 2 hospitais pro resto da minha vida. Embora eu adorasse, eu ia trabalhar feliz. Eu sempre fui uma pessoa que foi trabalhar feliz. Eu adorava chegar no plantão, atender meus pacientes, eu sempre gostei. Só que o que me incomoda é a falta de desafio. Eu acredito que, por exemplo, numa carreira hospitalar, o plano de carreira é muito horizontal, ele não existe um plano para quem estuda, para quem... Não existe um plano de incentivo para esses profissionais continuarem ali para o resto da vida. É muito pessoal isso, se você vai continuar no hospital ou não, porque não existe. Eu sou uma pessoa que eu preciso sair da zona de conforto constantemente, senão eu não tô feliz. Se eu perceber que eu tô ali naquela linear o tempo todo, tá muito confortável aqui, aquilo começa a me agitar. Tem que ser desafiada. Eu tenho que ser desafiada o tempo inteiro. Então aquilo, pra mim, quando a Camila nasceu, eu falei, cara, eu não posso continuar aqui nesse lugar que eu estou, eu preciso mudar isso. E eu sempre fui muito questionadora, na minha conduta com o paciente. Eu tô fazendo alguma coisa, mas isso tá funcionando? Por que tá funcionando? Eu pergunto pra mim mesma, será que isso é o melhor para esse paciente? O tempo inteiro. E aí, o fato de ser questionadora
né? É o lado pesquisador que fica lá futucando. Então, eu falava, cara, isso não sei se isso funciona, não tô gostando muito disso, isso não faz muito sentido e tal. E essa falta de perspectiva, né, fez eu falei, bom, tá na hora de eu ir investir mesmo na minha carreira acadêmica. Eu tinha 32 anos, então não existe essa questão, tô velha, apesar de que 32 é super nova, mas eu tinha 32 anos com uma criança de 1 ano, só que eu tinha uma família que me abraçou, falou assim, isso é importante pra você? Então vai que a gente te segura a onda. Então eu escrevi uma dissertação com uma criança de fralda no meu colo, entendeu? E foi. É loucura. Foi, e emendei o doutorado nessa. Então quando eu defendi o doutorado, a Cacá tinha 6 anos. E lógico que meu crefito é positivo, ela tem asma, então isso é outra história, ela fez parte, né, do protocolo. Tem que ser, não tem como. E alguém asmático na família, só ela? Nós somos muito alérgicos. Entendi. Mas não asmáticos, né? Nossa, você não merecia isso. Pois é, mas enfim, então assim, eu acho que a prioridade também faz isso. Então assim, em que lugar isso está na sua vida? A Evelyn pessoa, ela é muito misturada com a Evelyn fisioterapeuta, não tem essa... Eu sou muito do que... A minha profissão, eu sou muito eu na minha profissão e a profissão é muito de mim também, entendeu? Não tem essa separação. Não, e assim, quando você olha, as pessoas elas olham você onde você chegou, não a sua trajetória. Exato. E é normal, normal. Claro que é normal. Ela não consegue entender quais foram as pedras que você carregou pelo caminho e cabe a gente estar nesse momento exatamente para contar. A gente precisa de novos professores. Sim. A gente precisa de bons professores. As pessoas precisam os fisioterapeutas, os reabilitadores, eles precisam olhar para essa profissão tão nova que hoje você não faz nada sozinha, né? Fono, nutri, psico, educador físico, se eles não estiverem juntos conosco, a gente também não consegue caminhar. Só que são profissões muito recentes. São. Né? Então, assim, a gente olha pra Evelyn e fala assim, não, ela é um exemplo, eu quero seguir esse exemplo. O que ela fez pra chegar até lá? Percebe que o caminho foi todo tortuoso? Muito. Porque até você entender pra onde vai chegar, pra ele já tá trilhado, né? Pra quem quer se espelhar, mas não quer dizer que vai ser mais fácil. Exatamente. Né? A gente pegou uma fase, que é aquela frase, eu adoro, né? Ali era tudo mato. E era. De fato. Ali era tudo mato. Então, assim, eu acho que a nossa geração participou de uma parte importante, só que a gente ralou de uma forma diferente que essa geração tá vindo agora, né? A gente teve que desbravar. Eles já encontraram esse caminho trilhado, mas isso não quer dizer que vai ser mais fácil, exatamente. Tem outras coisas, né, que não dependem da nossa vontade, da nossa dedicação para acontecerem. Voltando para o seu currículo, que eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, quando as pessoas elas falam para mim assim, os alunos eles perguntam para a gente as coisas mais desafiadoras, né? E eles esperam uma decisão, porque você vai sentir isso ou não com a sua filha, né? Dependendo do que ela for seguir. Mas o meu filho, por exemplo, que está fazendo uma área completamente diferente, eu não consigo opinar em quase nada do que ele vai fazer. É difícil, né? Muito difícil. Mas os alunos eles chegam para você e falam assim, professora, eu faço especialização, eu faço mestrado. Né? Eles fazem assim uma pergunta assim que é muito diferente, né? É difícil para você decidir o que você vai fazer na sua vida. Mas você decidiu trilhar 12 anos de carreira de assistência, que eu acredito que fez muita diferença para a professora que você é hoje, para a empresária que você é hoje, para uma série de coisas que você fez, porque quem não melhora estando dentro de um hospital, eu acho que não vai melhorar nunca mais. Como pessoa e como profissional. Perfeito. Eu acho mais como pessoa. Como pessoa, principalmente. Né? Eu costumo dizer que a gente imagina onde é a maior dor do ser humano, porque a dor ela é só sua, você não consegue transferir, mas você consegue imaginar onde chega, porque é o ponto de maior fragilidade de alguém é estar sem saúde, né? Exato. E aí você olha e você vai para a carreira acadêmica e o seu sentimento ele é muito próprio, porque você fala assim, estou traindo a fisioterapia, o que eu me dediquei 12 anos para não fazer nada, porque eles falam para você, professora... Você só dá aula. Você trabalha ou você só dá aula? Nossa, eu abro o olho, tô trabalhando, eu vou dormir, eu continuo trabalhando, minha cabeça não para. E aí eles falam isso. Aí você fala, vai pro mestrado. Então assim, vamos voltar na carreira. Então ele não precisa passar por 12 anos de assistência. Não, eu falo pra eles, né, pros meus alunos de mestrado, hoje eu falo isso pra eles. E aí faz o mestrado, do mestrado faz o doutorado. Você falou de internacionalização. O que é ser internacional para a carreira acadêmica? Para a carreira acadêmica é muito importante, dependendo não só da instituição que você está, mas a difusão internacional do conhecimento, hoje a gente está num mundo globalizado, eu também vim de uma geração que estudou sem internet.
Como que era isso, gente? Como é que a gente conseguiu? Não, se fosse, eu falei, se fosse voltar, eu ainda fiz em Campinas, não tinha Bireme. Aqui ainda tinha. Fui ter a Bireme depois na pós, mas assim, eu fui aprender a ler um artigo científico na especialização. Uhum. É surreal, assim, como a diferença de formação é muito grande. Mas a internacionalização, ela é extremamente importante para essa difusão, para que haja esse conhecimento seja difundido entre, né, os outros países. Então, o fato de um pesquisador, né, quando ele quer uma carreira de pesquisa, ele precisa estar em cooperação com grupos internacionais. Essa acho que é a parte mais difícil. Uhum. E a parte mais, assim, numa progressão mais tardia. Você pode fazer isso durante o seu doutorado? Pode, por exemplo, tem muito doutorado que é feito de forma sanduíche, que é muito valioso nessa trajetória acadêmica também. Perfeito. E eu não tive oportunidade antes, por ser mãe e tal. Tive que cuidar da minha mãe doente também. Minha mãe teve Alzheimer, então tudo isso acontecendo, né, ao mesmo tempo, eu fazendo doutorado com uma criança, uma mãe com Alzheimer, cuidando, sendo, né, não parou nada. A provedora, eu não parei nada. E esposa e tudo isso acontecendo junto, mas é uma coisa que tem que ter um planejamento hoje na carreira acadêmica, na docência. Eu preciso implementar esse plano agora. Perfeito. É uma coisa que eu preciso fazer. É interessante como a gente consegue olhar as pessoas. Eu acredito que seus professores olharam para você e viam o que a gente está vendo agora, porque eu não acredito em enormes mudanças, assim. Eu já vi enormes mudanças, mas assim, o bom aluno dificilmente não vai ser um bom profissional, dificilmente não é uma boa pessoa, Sim. né? Então você deve ter esse olhar bastante para os seus alunos também, né? Tenho, e eu acho que também nós viemos de uma geração que muitos dos nossos professores ensinavam na base do medo. Ótimo. Né? Que tem que ter medo, que a minha disciplina tem que ser difícil. E eu já tenho... Para você ter respeito, Para ter respeito. E, na verdade, hoje eu tenho uma posição completamente diferente. E eu vejo muita gente, por exemplo, de pós-graduação traumatizado com seus orientadores. E, pelo contrário, eu faço questão de fazer tudo ao contrário, porque eu acho que eu tenho que estimular e empoderar os meus alunos, não fazer com que eles tenham medo ou achar que se eu passar alguma coisa para eles vão roubar a minha sabedoria, alguma coisa assim, não posso passar o conhecimento, não, eu acho que, pelo contrário, a gente tem que devolver para a sociedade o que a gente aprende. O conhecimento, ele não pode parar, se eu tenho um certo conhecimento, ele não pode parar em mim. Ele tem que ser difundido, porque nós somos perenes, nós vamos acabar, né? Sim. A evolução é eu envelhecer, morrer, e aí? E isso morre comigo, né? Uhum. Não, eu acho que, pelo contrário, as novas gerações, elas têm que vir empoderadas de que elas podem. Os meus alunos de mestrado, eles não vão sair traumatizados com sua orientadora, porque eu sou aquela mãe mesmo, eu ponho no colo, eu converso, que eu acho que eles têm que ser empoderados, eles têm muita insegurança, eles têm muitas dúvidas, eles têm que aprender a andar sozinho? Tem, mas eu acho que uma boa orientação nunca é demais para fazer com que eles cresçam sem ter grandes traumas. Acho que não tem necessidade de ter grandes traumas. Eu tive a sorte de ter um orientador divino, né, que foi quem desbravou mais mato ainda do que a gente, que foi o professor Dirceu Costa. Uhum. Então, o professor Dirceu, ele começou lá, ele veio, eu falo que ele criou a fisioterapia respiratória, né? Então, assim, eu tive uma boa experiência com o meu orientador. Tenho até hoje, ele é meu pai, assim, tipo, científico. E eu acho que, mesmo que se eu não tivesse tido essa boa experiência, eu continuaria tratando meus alunos da mesma forma. Não é de você ser diferente. Não acho que é por esse caminho de você ser um assediador para conseguir o melhor do aluno. Acho que, na verdade, você consegue só o pior. A gente já falou da Evelyn fisioterapeuta, da Evelyn professora e a Evelyn empresária. A empresária, na verdade, foi o maior desafio, eu acho, porque nós não temos essa formação Exato. De gestão, a gente é muito formado para cuidar do nosso paciente, o que não está errado, só que hoje, por exemplo, eu tenho uma visão totalmente diferente até
de quem faz doutorado e vem empreender. Eu acho que quem tem essa formação, né, que chegou até o doutorado, ele tem mais capacidade de empreender até do que quem não tem. Então, assim, as pessoas falam, eu vou fazer doutorado só para a área acadêmica. Não, cara, vai fazer doutorado para ter mais conhecimento, para ter mais jogo de cintura, para ter mais profundidade e para saber lidar com as adversidades, né? E mesmo que você não queira ser da área acadêmica, você vai ter benefício tendo feito um doutorado. Então, assim, ele traz para você empoderamento, poder de fala, coisas que o profissional ele precisa ter para empreender, né? Ele precisa ter essa questão da oratória, né? Então, ferramentas que você tem que desenvolver e que a gente não tinha um aprendizado para isso. Eu acho que as pessoas estão olhando mais para isso. A gente está indo para um congresso agora, internacional, que tem uma sala de gestão e empreendedorismo. Perfeito, maravilhoso. Né? Então, a gente foi meio que num sonho, porque assim, o desejo de trazer para o paciente que não está numa pesquisa científica, porque o que a gente via no laboratório de pesquisa? A gente tinha um ambulatório que a gente prestava uma avaliação muito completa para fazer um estudo científico, para ter dados, né? Aplicava um tratamento e recolhia esses dados, os pacientes melhoravam muito, só que eles não tinham para onde ir. Entendeu? Isso sempre me incomodou, porque assim, eu gosto da pesquisa, amo, só que esses pacientes, a maioria deles tem problemas crônicos, eles precisam disso muito, sempre na vida deles, não só naquele período do estudo, por exemplo. Né? Então, a minha preocupação sempre fez o estudo, tal, o que esse paciente vai fazer depois? Como que vai ser a questão dele depois? Ele vai colaborar aqui, a gente vai lá, colabora, tal, recebe os louros lá do estudo, seja do que for, mas e depois, né? Eu cheguei a comentar que eu perdi meus pais pro Covid, então eu sabia que esse pós-Covid ia ser uma questão muito complexa, porque os pacientes que sobrevivessem a essa condição gravíssima que aconteceu, eles teriam muitos problemas de funcionalidade, de fato, isso aconteceu, e uma das coisas que eu falei assim, meu pai sair dessa, eu que vou reabilitar ele. Então começou, essa questão da empresária culminou com várias situações na minha vida. A perda dos meus pais, o fato de eu estar muito descontente na área acadêmica, o fato de eu estar um pouco perdida, mas querendo fazer algo diferente. E aí falei assim, bom, eu sempre quis ter um consultório. Aí que eu juntei com uma amiga da vida que tinha o mesmo desejo, a gente conversando, tomando vinho, vamos abrir uma clínica. Foi assim. Ótimo. Só que super planejado. Foi de fato, porque na verdade a gente levou 6 meses para de fato abrir as portas. Mas perfeito. Né? Mas nesse trajeto, ela é uma pessoa muito inteligente e ela falou assim, não, a gente precisa ter um mínimo de condições para fazer isso. Então ela é a pessoa da gestão. Excelente. Ela é a pessoa que foi atrás de todas essas questões de gestão para poder abrir. E a gente vê que a gente tem um déficit de formação muito grande. Muito. Muito grande. E os alunos me perguntam isso, professora, como que eu faço para gerir a minha própria empresa? Porque o fisioterapeuta, ele se forma, ele é a empresa dele. A empresa dele é ele mesmo. Mas é um CPF ainda, Isso. Né? Então, como fazer essa separação do CPF e do CNPJ? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou precificar? Como eu vou me vender? Né? Então, são muitas variáveis ali para que, de fato, aconteça, né, essa questão. E a gente teve que aprender muito. E aí, assim, abriu a portinha. Foi uma loucura. Como que foi os próximos passos? Assim, nós abrimos, a gente fez uma preparação, assim, marketing de encantamento, divulgação, Google Ads, todas as questões burocráticas que envolvem uma empresa. Vamos ter convênio, não vamos ter convênio? Vamos precisar ter contato com o médico ou não? Abrimos. Nunca visitamos nenhum médico. Porque, na verdade, foi muito orgânico. Pela especificidade do serviço, eu acho que na hora que você oferece algo que não tem em grande quantidade no mercado, e isso tem
a gente tem meios de divulgação bons para isso, a coisa começou a acontecer de forma muito orgânica. Muito orgânica. No início, né, eu ainda não estava concursada, então eu atendia o dia inteiro. Então a gente dividia, nós duas atendíamos, só que começou a ficar muito difícil gerir secretária, agenda, contas, parte financeira. São muitas variáveis, dá muito trabalho. Né? Você como empresária sabe disso, é muito trabalhoso, então tem muita coisa. Então a gente começou a ver que precisava de uma secretária. Então a primeira coisa é uma boa secretária, né, para poder controlar a agenda. O profissional, ele não deve dar o preço dele, quem dá é a secretária. Sabe o que eu falo para os alunos? Eu falei assim, ou para alguém que chega e fala assim, ai, então, mas eu não tenho condições de ter uma secretária, mas tenha uma secretária, pode ser até você, com outro nome. Mas quem vai dar o valor para o serviço, quem vai discutir condição de pagamento é outra pessoa. Separe isso do profissional. Sim, porque é uma pessoalidade muito grande, né? Não dá, tem que separar. Então, essa parte é o primeiro grande conselho que eu dou para quem quer começar. E eu acho que hoje, se você falasse para mim assim, Evelyn, você trabalharia CLT ou autônoma? Eu falaria autônoma. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Se eu me formasse hoje, fizesse uma residência, uma pós-graduação, né? O que você trabalharia como? No começo eu sempre falava CLT, trabalhei CLT muitos anos. Hoje, autônoma. Com certeza. Você é dona do seu trabalho, do seu tempo, dos perrengues também. Dos perrengues também. Mas as suas possibilidades são maiores. E nada paga você ter liberdade de agenda. Perfeito, eu também acho. De você ter a sua liberdade de poder falar, não, eu preciso resolver esse problema agora, não posso faltar no trabalho, eu preciso conseguir um atestado. Gente, é surreal, eu não consigo nem pensar nisso hoje. Não, dá trauma. Dá trauma. Reabilita Air. Falei certo? Falou. A gente tava ali nos bastidores para eu falar o nome correto, que eu amei o nome. Eu amei a sua página do Instagram, que faz um link. Eu entrei, eu vi o seu espaço, eu achei incrível. O que eu mais me apaixonei, porque quantas pessoas nunca abriram uma clínica, e me corrija se eu estiver errada, mas ela é fundamentalmente da parte respiratória. Só respiratória. Né? Porque acharam que não ia ter público. Você tem público? Demais. Não é? Demais, porque hoje eu não atendo mais lá, porque não tem condições. Nós temos 2 fisioterapeutas com agenda cheia. E, assim, ela não é só uma clínica, então, na verdade, a gente conseguiu também diversificar a questão de unidades de negócio que giram em torno dali, que é educação, eu estou mais na parte de educação, né? Assistência, venda de produtos, que começou muito, assim, uma coisa totalmente assim, preciso ter os produtos aqui, porque eu indico para o meu paciente, ele precisa levar isso, para continuar o autogerenciamento domiciliar dele. Se eu estou falando de paciente crônico, ele tem que ter um autogerenciamento, eu tenho que deixar esse paciente o mais independente de mim possível, na verdade, né? Então, eu precisava ter equipamentos ali, coisas que eu preciso indicar para o meu paciente, que ele já pudesse levar dali. Então, eu comprava uma certa quantidade para poder ter disponível para o meu paciente quando eu indicasse. Só que o negócio começou a aumentar. Tivemos que ter uma inscrição estadual e hoje a gente vende para o Brasil inteiro. Via WhatsApp, a gente não conseguiu nem colocar no site porque acabou virando uma unidade de negócio mesmo. É um ecossistema, né? Exato. Porque o seu cliente hoje, ele vem com uma série de demandas e de dores. Sim. Se ele entende que a relação que você estabelece com ele é uma relação de segurança e ele confia em você, ele vai consumir toda a verticalidade que você proporcionar para ele. Exatamente. Então, quanto mais você conseguir fazer essa relação e aproximar, você resolve vários problemas dele, ele vai onde? Ele vai em você. Exatamente. Né? Então, eu gostei de alguns pontos que eu queria trazer, que eu anotei mentalmente. E eu achei eles perfeitos. Você já tem muita experiência. Mas você também disse que quando foi o desafio de empreender, foi um desafio. Ele falou, foi o maior desafio da minha vida. Foi o maior Depois desafio. de você já ter percorrido aí vários anos de área acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, que é extrema. Só sabe quem já fez. Só sabe né? quem já fez. Eu acho que você comete algumas loucuras na sua vida, e dentre elas é fazer mestrado e doutorado. O doutorado ainda é pior, porque voadora no lustre. Voadora no lustre. Nossa senhora, o pessoal não tem dó não, e ele é um ônus e bônus, depois a gente fala sobre isso. E aí quando você falou assim,
eu nunca fiz uma visita no médico, porque você estabelece que o seu sucesso como fisioterapeuta está atrelado a um profissional melhor centralizador. Centralizador, exato. Digamos assim. E se você não conseguir fazer isso, você não vai ter sucesso. Exato. Né? E eu tô chamando de sucesso financeiro mesmo. Sim, agora, financeiro. Né? E quando você consegue empreender, como você disse, organicamente, e fala que é possível, isso é muito importante que seja claro. É muito possível. Senão você ia ficar até agora atrelado a essas pessoas. Sim. Né? Você dificilmente conseguiria sair daquilo e você ficaria sob o controle dessas pessoas. Sim. Né? E quando a gente diz controle, é controle mesmo. Você sabe que uma parte fica para quem te indica. Né? Tem gente que participa, eu não estou criticando. Você só tem que decidir o que você quer para sua vida. Exato. Como você falou muito de liberdade de agenda, de liberdade de tempo, essa é uma terceira liberdade que é a financeira, que é primordial para o seu negócio. E talvez você não conseguisse fazer o ecossistema que você tem hoje. Exato. Uma coisa muito importante também é que quem decide empreender tem que entender que você não vai conseguir viver daquilo de imediato. Tá? Exato. É uma coisa assim, é um investimento de tempo, dinheiro e muita paciência. Porque assim, nós tivemos o cuidado, a gente está indo para 2 anos e meio de empresa, 3 anos no final do ano. E nós pensamos assim muito que a gente sabia que a gente não ia conseguir viver daquilo. Né? Era o sonho acima da necessidade, na verdade. A gente queria algo com uma qualidade muito boa, porque assim, o paciente é atendido sem tempo. Eu tenho paciente que fica 3 horas. Se é uma criança que chega, por exemplo, agudizada lá, ela virou um pré-PS, por exemplo. Ela chegou ali meio agudizada e tal. A gente tem condições de fazer com que essa criança fique ali, mas ela vai ficar bastante tempo. E aí ela fica 3 horas até compensar e a gente tem... Então, assim, não existe tempo na agenda para atender esse paciente. A gente investiu muito em avaliação. Então, a avaliação, ela foi um investimento em tecnologia dura mesmo. Ultrassonografia, espirometria, a gente tem um investimento em tecnologia dura para fornecer um diagnóstico funcional preciso e com isso o resultado ele vem, tá? Porque se eu tenho uma avaliação precisa, eu tenho um tratamento muito mais direcionado e com esse tratamento mais direcionado eu consigo entregar resultado para o meu paciente e ainda falar para ele quanto que ele precisa de tempo de investimento e de dinheiro para conseguir algum resultado. Você consegue dar uma perspectiva para ele. Você não vai ter que ficar aqui para a vida inteira. Deixa eu te falar. Você vai ter uma melhora assim, isso vai acontecer isso, de tanto tempo, depois você tem que fazer uma manutenção e volta aqui a cada 2 vezes ao ano. A gente consegue prospectar isso para o paciente. Então, o investimento é de tempo, paciência e saber que você não vai viver daquilo imediatamente. Né? A gente demorou muito tempo e tirando... como é que é? Dono pobre e empresa rica. Sim. Porque assim, você tem que criar um fluxo de caixa, você tem que ter uma reserva, caso aconteça alguma coisa, você tem que conseguir pagar as contas. Se você ficar 3 meses de porta fechada, você tem que conseguir pagar as contas fixas. Isso, quem não aprendeu na pandemia não aprende mais. Não aprende. Então assim, você tem que conseguir dar saúde financeira para sua empresa. Hoje a gente tem uma empresa que cuida só da parte financeira. E isso mudou radicalmente, porque como tem várias unidades de negócio, a gente não sabia o que estava lucro e o que dava prejuízo. Da onde vem mais... a gente não conseguia ter essa visão, porque é muito complexo. Você vê só dinheiro entrando e saindo. E você não sabe de onde está vindo. Sim. Você não sabe de onde está vindo. Então, assim, é muito difícil, tem que ter pessoas especializadas para isso, eu acho muito complexo, né? Então, empreender não é fácil, é muito difícil, mas muito satisfatório. Outras, que aí já é o meu assunto predileto na vida, né? E eu tô achando bárbaro, porque eu ver uma pessoa tão bem-sucedida como você e se manter tão humilde, tão querida e tá entregando tantas coisas, porque hoje o que eu mais gostaria é que as pessoas ouvissem e sentassem, ou então estivessem no carro ouvindo um podcast e que aquilo inspirasse a elas aos seus sonhos. Você falou que estava com uma amiga da vida, parceria de sociedade. Eu digo para minha sócia que é um casamento sem sexo, então a gente tem que saber administrar bem, né? Muito. Não tem ponto de relaxamento aqui entre nós. Então, em primeiro lugar, escolher bons parceiros. Exato. Me fala como foi essa escolha. A Etienne, ela é uma amiga da vida, não da profissão, né? Eu a conheci por meio do meu marido. Então, assim, quando eu conheci meu marido, a gente tá casado há quase 20 anos, logo que a gente estava namorando, ele falou assim, eu tenho uma amiga que está cursando fisioterapia. Nessa época eu trabalhava no INCOR,
no hospital, e eu quero te apresentar ela. É amiga, ela é um pouco mais nova que nós dois, né? Ela é 6 anos mais nova que eu, e ela estava na época fazendo o curso de fisioterapia, e ela falou, eu quero trabalhar na área hospitalar. Então, a gente se aproximou naquela época, ela pegou meu buquê de casamento, no meu casamento, ela que pegou, e cuidou da minha filha quando esteve doente. Então, assim, na verdade, eu peguei ela pela mão, e falou assim, a gente ficou amiga, né, ela cuidou de mim na minha gestação, ela cuidou de mim quando eu fiz cirurgia plástica, porque ela trabalhava também na parte de pós-cirúrgico, de cirurgia plástica, e aí ela falou assim, passei em tal especialização e em tal, qual que eu faço? Eu faço tal. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, Eti, faz isso, Eti, vai aqui, só que ela é extremamente inteligente, eu fiz com ela o que eu faço com todos os meus alunos, só que ela é muito inteligente. Então ela fala pra mim assim, você é minha mentora, eu fui na sua bota. Eu falei, não, você é inteligente, você conquistou as coisas. Não é que você foi na minha bota, não existe isso, né? Você foi na minha bota, não existe essa coisa. Ela soube fazer do limão a limonada, ela soube fazer tudo qualquer oportunidade de pessoas que estavam junto comigo, eu dou, né, você quer isso aqui, meus alunos, tal, eu vejo eles dando frutos aí maravilhosos, entendeu? Eu falei, não tem isso, você é extremamente inteligente e tem habilidades que eu não tenho, então ela me completa muito, porque ela tem uma visão de negócio muito melhor que a minha. Ela fala que eu sou Madre Teresa de Calcutá, que eu chego assim, dá um desconto, eu já dou 50%. Não! Precisa ter alguém assim. Precisa ter alguém da visão do negócio. Assim. Por isso que você não dá o preço, é por isso que você não faz negociação financeira. Não faço. Ela falou, Evelyn, no máximo 7%. Ela, isso não é um número mágico. Tá. Você quer ver os nossos boletos, Evelyn? 50%. Faz um ajuste lá pra pessoa poder pagar. Eu falo, eu sou assim. Fala assim, a pessoa quer fazer tanto aqui. Ela, Evelyn, tem um monte de pessoa que quer fazer aqui. Eu falei, sim, mas assim, né, a gente faz atendimento social, óbvio, né? E tem pessoas que, a gente tem alguns pacientes que são totalmente social, né? Eu acho que isso é muito importante. Falei que não seria de outra forma, que eu não aceitaria se fosse de outra forma. Eu concordo, a gente tem que devolver o que a gente recebeu. Tem que devolver. Né? E tem casos, assim, muito específicos, que chegam e falam assim, olha, tem esse caso assim, assim, assado. Eu falo, cara, eu sei que eu posso ajudar. Se eu não fizer nada, isso é antiético. Pra mim, chega a ser uma dor de antiético se eu não fizer nada, sabe? Se eu olhar e falar, cara, eu sei que eu posso ajudar essa pessoa, daí eu começo a me coçar. Eu falei, tem que fazer. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação com o mundo. E dá pra equilibrar, dá, né? Claro que dá. Dá pra equilibrar, dá pra ganhar dinheiro. Vem muito mais depois. Com certeza. Muito mais, isso é. Mas essa visão de negócios que a Etienne tem é impressionante, porque numa sociedade, e eu acredito muito na parceria, né? Sim. Você falou uma frase também, ninguém faz nada sozinho. Exato. E é isso mesmo. Só que encontrar bons parceiros que evoluam juntos é extremamente desafiador. Outro ponto que você colocou, você tem hoje eu vou chamar de assessoria, tá? Financeira. Você teve uma de marketing, alguma coisa assim que você falou. Você tem parceiros que são as empresas, eu ia chamar de, que produzem fornecedores Sim. que você tem de equipamentos e então assim, quando você vai olhando, são tantas interligações, e que se você falasse para Evelyn e para Etienne, lá naquela mesa, tomando vinho, você imaginava onde você estava hoje? De jeito nenhum. Tomou uma proporção, assim, que nunca imaginei que fosse chegar, e foi tudo muito orgânico, mas assim, muito também graças à cara de pau dela, que ela é muito cara de pau, e ela é muito marqueteira. Ela que cuida da rede, então, tipo assim, os stories mais, ela tudo que faz, da cabeça dela. Então, assim, essa habilidade dela contribui muito para a atração de fornecedores. Ela na hospitalar, daqui a pouco eu tô com ela na hospitalar, daqui a pouco eu bato o olho assim de lado, e ela no meio de um monte de homem falando assim, ó. Já negociando. Eu falei, Jesus amado. Eu tenho uma empresa. Ela é desse jeito. Então, assim, ela pede. Você não quer dar pra eu testar? Não, eu testo, tá? E se eu falar se eu postar na minha rede, vai vender. Ótimo, e vende mesmo. E vende. Né? Porque a pessoa, ela quer uma autoridade dizendo que aquilo é bom. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes a indústria, ela não consegue te falar que ela é boa, porque ela vai falar só as coisas boas, Sim. as coisas que aconteceu. Quem vai fazer agora, a venda? quem usa. É quem usa. E assim, a secretária, que também chama Evelyn, ela chega e fala assim, Etienne, o que você postou lá? Você postou sobre
EPAP, postei, na hora começa a chegar pedido. Ela falou, o que tá precisando vender? Me fala pra você colocar. Me fala que eu vou postar. Daí ela falou assim, não, eu já fiz ela é extremamente, a nossa secretária é extremamente eficiente, ela já fez um calendário do que ela tem que fazer de stories. Ótimo, excelente, que assim trabalha, né? É assim que trabalha. Então eu fico olhando e falo, cara, é surreal, assim, como elas, como a coisa flui, né? E as nossas fisioterapeutas, né, que trabalham lá, são extremamente preparadas para o tipo de serviço que a gente oferece, extremamente inteligentes, extremamente estudiosas, e então, assim, muito bacana. Os pacientes não sentiram essa transição, né, de ser atendido por outro profissional. Isso é ótimo. Porque era muito difícil, né? Conforme eu fui para o concurso e eu tive que me afastar, eu falei, como que vai ser isso, né? A chegada do paciente aqui, sendo que eu tô 40 horas na universidade, até mais, né? Como é que vai ser essa coisa? E, na verdade, graças a Deus, foi bem tranquilo. Quando você colocou um game change pra mim que foi bem importante, você falou, você não começa a ganhar dinheiro no começo, porque Sim. Primeiro você está empreendendo, né? Você está investindo no seu negócio. Isso daí tem que ficar bem claro para quem quer empreender, porque normalmente você vai tomar decisões baseadas na sua negatividade de conta corrente. Exato. Né? E aí você vai tomar decisões que vão ser cruciais para o negócio e provavelmente vão desviar o negócio do seu efeito inicial. Eu sempre digo que quando você faz as primeiras reuniões, que você tem um sonho, que ainda você não falou, não abriu a portinha, que você tem que definir muito bem quais são a sua missão, a sua visão e os seus valores. Isso. Em especial seus valores, que você nunca mais vai corromper, porque senão você acaba corrompendo os seus valores no decorrer do processo, porque na hora que bate o boleto e a sua conta tá negativa, você vai tomar decisões que às vezes são muito cruciais para essa evolução que você sempre quis. Então você colocou isso de ter essa bagagem financeira mesmo, alguém que sustente o negócio até que ele deslanche. O percentil de empresas que fecham em 5 anos é altíssimo. Você falou de uma demanda reprimida, que você fala assim, era o óbvio, mas não era óbvio para todo mundo, porque Sim. tem poucas empresas que fazem o que vocês estão fazendo. E a visão de negócio, você já percebeu quem era seu cliente? Sim. Quais eram as dores e o que você conseguia resolver de uma maneira eficiente. Mas o mais importante, você decidiu que você não poderia estar na operação diretamente, né? Sim. É sair da operação, abrir mão desse controle inicial e chamar pessoas para ajudar isso. Para você foi fácil esse delegar? Não. Não, porque, assim, para mim ali era um sonho, né? E a decisão até de prestar o concurso para me afastar foi uma coisa conversada com ela. Eu falei, Ti, eu não vou poder estar aqui. Como que vai ser isso? Ela falou assim, eu não quero olhar tua cara nos próximos 45 dias, vai estudar. Ótimo. É essa só que a gente precisa. Ela falou assim, eu não quero saber, eu não quero olhar pra sua cara durante 45 dias, você vai estudar, eu toco aqui, nós não tínhamos ninguém pra tocar inicialmente, vai estudar. Eu falei, tá bom. Daí eu tive uma conversa com Deus, né? Eu assim, Deus. Sou eu aqui de novo. De novo, eu não sou de pedir muita coisa, mas me esclareça. Eu fui muito tranquila pro concurso, porque eu falei assim, bom, se eu passar, era porque era pra mim, porque eu tinha que fazer isso, tá dentro do que eu preciso construir como profissão, como uma série de coisas. E vou aceitar muito bem, óbvio, né? É um sonho, né, acadêmico muito grande, tá dentro da USP. Ou, se eu não passar, eu tenho a minha empresa e eu vou me dedicar de corpo e alma e para lá que eu vou. Eu tava numa condição confortável, né? Não financeiramente, porque assim, ali tava começando, eu precisava ter um trabalho. Sim, eu preciso ganhar dinheiro. Eu precisava ter um trabalho. Mas eu fui muito tranquila para essa batalha que foi na época. Que bom. Você falou uma coisa que... Você falou várias coisas, né? Mas eu vou lembrando e que me tocaram muito fundo, porque eu sou muito feliz vendo a felicidade das pessoas e você falou a seguinte frase: eu estou no melhor momento da minha vida. Tô. Então conta um pouco sobre isso. Tô porque, assim, hoje, né, que eu falei pra você, se eu me formasse hoje, eu seria autônoma. Eu acho que
o trabalho CLT, né, o trabalho com, que a gente fala formal, né, para mim todo trabalho é formal, mas o que é considerado formal é você ter um trabalho com carteira assinada e tal, ele tem suas vantagens, mas ele tem as desvantagens de você não conseguir ter uma liberdade para gerir o seu tempo. E o tempo, ele é muito precioso. Eu já sou uma pessoa muito sistemática em termos de horário, de agenda. Se você me der uma coisa para eu fazer, eu vou fazer aquilo. Com certeza. Vai acontecer. Eu vou fazer. Alguns prazos, às vezes, estouram de algumas coisas, porque a gente não consegue dar controle de tudo, mas eu vou cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Então, para mim, esse controle acabava sendo uma coisa muito desgastante, entendeu? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz com qualidade, né? Eu saí 10 minutos antes, isso vai implicar num desconto do meu salário. Eu achava isso uma coisa, assim, surreal. Ou o tempo que eu fiquei a mais, porque eu achei que eu deveria ficar, né? Tem que ser totalmente fora do meu tempo do trabalho, porque não vão me pagar hora extra. Então, umas coisas assim, né? Essa possibilidade de você trabalhar, isso traz a melhor coisa. Mas eu acho que eu tô no meu melhor momento, porque eu acordo feliz com o meu trabalho. Mesmo que eu tenha uma agenda lotada de coisas, eu tô muito contente em fazer ele. Eu tenho aulas, por exemplo, o feriado, eu passei montando aula o feriado inteiro, mas eu estava contente porque eu estava conseguindo encontrar um caminho de entregar as melhores aulas que eu pudesse dar naquele momento. Eu amo estudar, então eu estudo todos os dias. Então tudo isso faz com que eu tenha trabalhado tantas horas extras sem ganhar nada para colher hoje. Eu acho que é isso. Eu acho que eu me sinto reconhecida como professora, eu me sinto feliz como fisioterapeuta. Eu acho que é isso. Apesar de todos os entraves que eu tive no meio do caminho, tudo isso eu não faria diferente. Se você falasse pra mim assim, você faria alguma coisa diferente? Eu não faria diferente. Entendeu? Eu faria a mesma coisa. Que incrível. A gente tem um quadro aqui chamado Fatos e Sensações. Então você vai olhar alguns fatos, você vai me dizer qual que é o fato e vai me dizer qual que é a sua sensação. Tá? Primeiro. Ai, gente. Meus pais, né? O meu pai sempre foi meu ídolo, extremamente inteligente, e minha mãe sempre foi meu colo. O meu pai, ele morreu em 7 dias de Covid, então assim, foi uma perda muito dolorida e muito súbita. Minha mãe, ela teve Alzheimer, então aqui já estava bem avançado. E eu falo que eu me despedi dela por 7 anos. Uhum. Mas é isso. Eu tive muita sorte. De ter os dois, né? Muita sorte. E você ajuda tantas mães, tantos pais, tantas crianças. E quando você olha isso aqui, você também ajudou bastante, com certeza. Nada passa em vão. Legal. Segundo. Eles... Assim, o meu marido, ele é... Eu falo que tudo que eu passei na vida de relacionamentos anteriores foi pra encontrar ele. Eu falei assim, eu acho que eu tive que amadurecer pra merecer. Né? Eu falei assim, eu acho que eu precisei ser a pessoa que eu sou quando eu encontrei ele, pra poder reconhecer nele os valores que ele tem e saber dar valor, né, e reconhecer isso. Então, assim, é um amor maduro, constante, é uma parceria mesmo, assim, muito grande. Então, e a minha filha é o fruto disso, né, graças a Deus, ela cresce num ambiente saudável, harmônico, e eu espero criar uma mulher forte. Não tem como ser diferente. Espero criar uma mulher forte. De personalidade, eu sei que ela é. Qual que é o signo dela? Aquário. Aquário. Igual do meu filho, teimoso. Próximo. Não, teimoso e muito personalidade. Isso
esse sorriso é de muita vitória, porque assim, eu enfrentei uma obesidade mórbida e nesse trajeto alguma coisa tinha que pagar o preço, né? Então eu tava lá, mãe, numa gestação difícil, ganhei 30 quilos, diabetes gestacional, síndrome metabólica, com uma mãe doente que dependia de mim, mestrado, doutorado, tudo junto, alguma coisa pagou o preço que foi minha saúde, né? Uhum. Então, voltar pra quadra com 45 anos, eu achava que era impossível. Então, assim, muito impossível, porque eu falei, cara, eu já tenho 2 cirurgias no joelho, não tenho ligamentos no tornozelo. Não, são inexistentes. Inexistente. Eu falei, nossa, e o vôlei, pra mim, quando eu parei de jogar, eu não conseguia entrar pra fazer recreação. Uhum. Porque eu não consigo jogar Não, jamais. brincando. Não. Eu não consigo brincar. Não, eu não sei pela brincar. vida. Eu não sei brincar. Eu sou outra pessoa dentro da quadra. Eu sou a russa. E sou muito chata e dobolada, doida, né? Uhum. Então, assim, eu achava que eu não fosse conseguir voltar num nível legal. E quando eu comecei a perceber isso foi minha cura para muita coisa. Porque, assim, eu desenvolvi estresse pós-traumático na pandemia. Então, isso foi bem difícil. E o vôlei foi uma das coisas que me salvou. De volta, me trouxe de volta, né? Uhum. Então, é ali que eu ponho tudo pra fora. É minha válvula de escape, é tudo. Então, assim, e eu disputo competitivamente. Não dava pra ser diferente. Competitivamente. Eu não sou competitiva na vida, mas na quadra... Esquece. Esquece, não tem conversa. É isso. A gente tem mais um? A gente tem mais 2. Ai, a pandemia, né? Foi muito difícil. Eu tive muitos embates, assim, psíquicos com isso, porque eu ficava lá dando aula 40 horas por semana online e vendo que precisava de gente na linha de frente. Isso foi tão difícil pra mim. Eu queria sair correndo e ir pra dentro de uma UTI. Foi muito difícil. Daí meu marido falou assim, não, você tá colaborando de outra forma. Com certeza. Você tá trabalhando, você não tá aqui em casa isolada, sem fazer nada. Uhum. Você tá dando aula pros seus alunos, tá formando gente, mas precisa de gente lá na ponta. Estão pegando pessoas que nunca entrou numa UTI. Esses pacientes são muito graves. Eu comecei a ficar paranoica. Uhum. Mas eu torci muito por essas pessoas. E sempre estive lá com eles ali. Com certeza. Você formou muitos deles. Formei. Ali tem a Evelyn em muitos deles. Eu me orgulho muito dos meus alunos. E eu fico muito feliz quando alguém chega pra mim. Essa semana tem uma paciente minha que tá internada. O pai me ligou, ele falou assim, Evelyn, eu tô tão contente. Eu falei, por quê? Porque todo mundo aqui foi seu aluno. Todo mundo. Conhece? Como não? Deus da fé. Eu falei, nossa senhora. Ele falou, não, eu tô muito confortável, porque tem muitas pessoas que foram seus alunos. Você chega naquela fase, você fala, oi, professora. Você fala assim, meu Deus, da quem onde? É? De onde? Da onde tem que cavar? Aí você vai assim. Acho que a gente tem mais uma. Ai, aqui, gente, isso nossa, me emociona muito, porque eu entrei num concurso depois de 8 anos do último professor. Então, assim, é um grupo muito seleto de pessoas incríveis. Uhum. E desmistificando a questão da universidade pública, né? Eu fui muito bem recebida por essa casa. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professora da Universidade de São Paulo, do curso de fisioterapia. E tô lá para vestir a camisa e entregar o que tem de melhor de mim para eles, né? E eu tenho muito orgulho de estar ali do lado dessas pessoas, com certeza. Legal. Que linda. A gente tá se caminhando pro final. Ainda bem que eu já tô toda desmontada. Não, tá linda. Toda desmontada. Eu sou super emotiva, gente. Eu choro os pacientes, choro com todo mundo, choro novela, choro com o cachorro, choro tudo. Você é mãe da Camila, esposa do Daniel. Isso. Daniel Dan, adorei. Dantas, Dantas, tá escrito Dan, né? É que a gente vai no que tá público, né? Então a gente Daniel consegue ver Dan, isso. Seus pais olham pra você com muito orgulho de onde quer que eles estejam, é nisso que eu acredito. Eu também. Como que você consegue ser mãe, esposa, empresária, professora, profissional? Eu acho assim, a gente tem que agradecer as oportunidades que a gente tem na vida.
Eu acho que eu tive muita sorte. Porque eu cresci... Eu não sou de família rica, rica de recursos financeiros. Família de classe média. Mas eu entendo que as minhas condições foram melhores do que alguém que tem menos condições do que eu. Uhum. Então eu falo que eu tive sorte, porque eu pude ter um estudo, eu pude não precisar trabalhar quando adolescente. Eu acho que todas essas coisas favorecem muito. Eu tive uma formação de caráter muito boa pelos meus pais. A minha mãe era uma pessoa muito benevolente, uma pessoa muito boa. Então, assim, e sempre vi meus pais trabalhando muito. Então, eu acho que o exemplo também arrasta. Muito. Eu acho que eu tive muitas condições que corroboraram para isso, né? Para chegar nesse momento. E também falo que eu tenho sorte de viver do que eu escolhi. E de conseguir ter um bom resultado e ser reconhecida por isso. Porque eu acho que é muito difícil a gente escolher alguma coisa, às vezes, que até a gente gosta, e não ter o devido reconhecimento. Uhum. Então, eu coloco a sorte como um fator importante. Não desmereço o meu esforço, porque eu acho que eu fiz muita coisa no sacrifício, né? Muita coisa mesmo, assim. O fator sorte por ter me dado condições, mas pôr a mão na massa e fazer foi do meu esforço. Né, a dedicação, eu estudo todos os dias até hoje. As pessoas falam assim pra mim, professora, mas eu fui fazer 2 pós-graduações lato sensu depois do doutorado. Chegava assim, mas você tem doutorado? Por que você tá fazendo lato sensu? Né, tipo, então assim, pra mim não existe isso, eu sou doutora e acabou, eu sou máximo disso daqui. Não, eu tenho muito que aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, e eu acho que não parar nunca, né, e amor. É isso, não ter amor, né, daquilo que faz. Muito. Né? A gente não consegue não aproveitar o momento de estar aqui com você e não falar desse momento de sazonalidade, né? Então, assim, eu gostaria muito de, se puder contribuir com qualquer coisa que a gente possa falar, até para as mães, né, de crianças, porque é algo que me assusta muito, porque como a gente está na área hospitalar, é algo que diminuiu muito na pandemia e agora tá explodindo. Tudo, que é a bronquiolite, as doenças respiratórias pediátricas. Sim. Assim, na verdade, existem as recomendações básicas, né? Mas coisas importantes que muitas vezes as pessoas não olham. Tosse crônica nunca é normal, tá? Primeira coisa. Então, se você percebe... Secoprodutiva. Nunca é normal. A pessoa tá tossindo há mais de 4 semanas... ela precisa de uma investigação, tá? Porque isso abre portas para facilitar um processo infeccioso. Seja uma tosse seca irritativa, por hiperresponsividade, tá acontecendo um processo ali que tá facilitando a instalação de um processo viral. E a produtiva nem se fala, porque Sim. O próprio muco ele é capaz de fazer isso. Então, tosse crônica sempre. Na criança... a infecção começa pelas vias aéreas superiores. Então, sempre manter as vias aéreas superiores higienizadas, tá? Mas é muito importante saber fazer uma boa lavagem nasal e adequada, né? Existe muita coisa que veicula, mas nem tudo é bom. Então, entender a idade da criança, ter uma orientação profissional. Você não precisa estar atrelado a um profissional o tempo inteiro, mas... pedir orientações do profissional de como deve ser feito isso, né, para a sua autogestão, né, existe essa necessidade que a gente tem que investir mais em educação em saúde. Perfeito. Né, então, tanto na doença crônica, quanto para a população geral. Então, explicar, né, que existe evitar lugares aglomerados, vacinação em dia, né, não sei de onde tiraram que vacina faz mal, eu fico desesperada com isso, vacina é fundamental, ela é muito importante, então, vacinação, higiene básica, não a higiene em excesso, né, porque a asma surgiu do excesso de higiene, então, né, as doenças alérgicas, elas surgiram muito dessa falta de imunidade adquirida, né, da vitamina S, que muitas vezes é necessária. Mas, assim, entender que tem algumas coisas que facilitam, né, e quando ocorrer esse episódio, não deixar a coisa evoluir muito. Já procura um profissional, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato,
Você pode procurar um fisioterapeuta em primeira mão. Se você perceber que seu bebê, seu filho tá com uma tosse mais carregada ou uma tosse persistente, e com certeza ele vai saber fazer o encaminhamento, se é necessário para emergência, se fazer o contato com o pediatra ou com o pneumopediatra, enfim, o que for preciso. Mas é muito importante conhecer e entender que o fisioterapeuta ele é capaz de fazer a primeira avaliação. Evelyn, que show, que delícia. Eu tinha expectativas enormes e elas superaram todas a nossa conversa. Eu amei ter você aqui comigo. Obrigada. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua dedicação. Você é maravilhosa. Eu que agradeço, imagina, você que é. E eu acredito que para quem quer procurar mais sobre fisioterapia respiratória, pediátrica, vocês podem entrar em contato com a empresa da Evelyn. Vai lá no Instagram dela, que já tá tudo certinho. Qual que é o seu Instagram? Fisiopedneo _ Lin Freitas. Ótimo. E lá você vai encontrar todos os links que você necessitar e com certeza você está em excelentes mãos. Muito obrigada. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado também. Curta, compartilha, ativa o sininho. Foi ótimo estar aqui com vocês.